Cirurgia bariátrica, cirurgias de redução do estômago e procedimentos de reconstrução gastrointestinal. Muitos de nós já ouvimos falar delas ou conhecemos alguém que passou por uma. Você pode até já ter visto pacientes na farmácia após a cirurgia, lidando com complicações e iniciando vitaminas ou medicamentos de suporte digestivo. Então, quais são os principais tipos dessas cirurgias? Quais problemas podem acontecer depois delas? Quem realmente está apto a realizar esses procedimentos? E como o médico decide se a cirurgia é necessária? Também precisamos fazer uma pergunta importante: e após a cirurgia, o paciente mantém um peso estável, ou o reganho de peso pode acontecer ao longo do tempo? Outro ponto fundamental: quais são as vitaminas, minerais e suplementos nutricionais essenciais que todo paciente deve tomar após essas operações? E quais são as doses corretas para prevenir deficiências? O episódio de hoje aborda todas essas questões importantes de forma clara e prática. É um tema detalhado, mas muito importante. Fique comigo. A paz esteja com vocês. Eu sou Hussein Lotfi, e vocês estão assistindo ao canal Octopus Pharmacists Fisfarfaf. Bem-vindos a um novo episódio de From A to Z. No início, aqui estão os principais tópicos do episódio de hoje. Se você quiser informações sobre um ponto específico, pode ir diretamente para a parte do vídeo que começa com esse título. Mas se você quiser entender tudo sobre cirurgia bariátrica, incluindo as operações de gastrectomia vertical, sleeve, e bypass gástrico, fique comigo do começo ao fim. Como sempre, vamos primeiro fazer uma visão geral simples e entender as informações mais importantes relacionadas à cirurgia bariátrica. O primeiro ponto é: por que essas operações são importantes? Elas são feitas apenas por razões estéticas ou por causa da aparência física? Tenha em mente que a cirurgia bariátrica não está relacionada apenas à aparência. A obesidade está fortemente ligada a muitas doenças graves que podem reduzir a qualidade de vida e, em alguns casos, até aumentar o risco de morte. O excesso de peso está associado à pressão alta, diabetes tipo 2, colesterol elevado, doenças cardíacas, apneia do sono, problemas de infertilidade, distúrbios articulares e ósseos, doença hepática gordurosa e muitas outras complicações de saúde. Por causa disso, muitas seguradoras em vários países agora aprovam a cirurgia bariátrica para pacientes elegíveis. Por quê? Porque tratar a obesidade precocemente pode reduzir os custos de saúde a longo prazo, como medicamentos para diabetes, pressão arterial, colesterol e complicações que afetam o coração, os rins e os vasos sanguíneos. O segundo ponto é: quem são as pessoas qualificadas para gastrectomia vertical, sleeve, ou cirurgia de bypass gástrico? Existe uma medida muito importante chamada IMC, que significa Índice de Massa Corporal. Ela é calculada dividindo o peso da pessoa em quilogramas pela altura em metros ao quadrado. Por exemplo, se uma pessoa pesa 100 kg e sua altura é de 1,70 metros, dividimos 100 por 1,70 multiplicação 1,70. BMI igual / fraco weight, quilograma, 8 elevado a 2, m elevado a 2. Se o IMC for 40 ou mais, isso é considerado obesidade grave, e o paciente pode se tornar elegível para cirurgia bariátrica. Em alguns casos, a cirurgia também pode ser considerada quando o IMC está entre 35 e 40, especialmente se o paciente já sofre de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, apneia do sono ou problemas articulares graves que são difíceis de controlar com medicamentos e mudanças no estilo de vida. Em muitos pacientes, a perda significativa de peso após a cirurgia ajuda a melhorar muito essas doenças. Às vezes, algumas condições podem melhorar parcialmente ou até entrar em remissão, especialmente o diabetes tipo 2. Mas se o IMC estiver abaixo de 30, a cirurgia geralmente não é recomendada, exceto em situações médicas muito especiais decididas por médicos especializados.
Nesses casos, o paciente deve primeiro focar na modificação do estilo de vida, incluindo alimentação saudável, exercícios, mudanças comportamentais e tratamento para a perda de peso supervisionado por médicos. Alguns pacientes também podem se beneficiar de medicamentos aprovados para a obesidade. Agora você pode perguntar: quais são os principais tipos de cirurgia bariátrica? E qual operação é considerada a melhor? Vamos analisar as operações mais comuns uma por uma de maneira simples e organizada. O primeiro tipo é a gastrectomia vertical, sleeve gastrectomy. Nessa operação, cerca de 70% a 80% do estômago é removido, deixando um estômago estreito em formato de tubo. Isso reduz a quantidade de comida que a pessoa pode ingerir e também diminui os hormônios da fome, como a grelina. A maioria dos pacientes pode perder aproximadamente 25% a 35% do excesso de peso corporal dentro de um período de 1 ano a 18 meses, especialmente se seguirem corretamente as orientações de dieta e exercícios. Um dos problemas comuns após a cirurgia, especialmente nas primeiras semanas, é náusea ou vômito após comer muito rápido ou ingerir mais comida do que o estômago consegue tolerar. Como o estômago se torna muito menor, os pacientes devem comer devagar, mastigar muito bem e evitar grandes refeições. Outro ponto importante é que, com o tempo, o estômago pode se expandir gradualmente se o paciente voltar a hábitos alimentares não saudáveis. Isso pode contribuir para o reganho de peso anos depois. É por isso que a mudança de estilo de vida a longo prazo é a chave para manter os resultados. Uma vantagem da gastrectomia vertical é que os intestinos não são desviados, então os problemas de absorção de nutrientes geralmente são menos graves em comparação com as operações de bypass gástrico. Além disso, o procedimento é tecnicamente mais simples e geralmente mais curto em tempo cirúrgico. O segundo tipo é a operação clássica de bypass gástrico, chamada Rosen Y Gastric Bypass, ou RYGB. Essa operação é mais complexa. É criada uma pequena bolsa gástrica, e parte do intestino delgado é desviada, de forma que o alimento passa por um trajeto digestivo mais curto. Essa operação geralmente leva a uma forte perda de peso, e muitos pacientes perdem cerca de 25% a 40% do excesso de peso corporal dentro de 1 a 2 anos. No entanto, como parte do intestino é desviada, a absorção de vitaminas e minerais se torna menor. Os pacientes podem desenvolver deficiências de vitamina B12, ferro, cálcio, vitamina D, ácido fólico e proteínas se os suplementos não forem tomados regularmente. Essas deficiências podem posteriormente afetar cabelo, pele, unhas, músculos, nervos e saúde óssea. Um problema bem conhecido após essa cirurgia é a síndrome de dumping. Isso acontece quando os alimentos, especialmente alimentos açucarados, passam muito rapidamente para o intestino. O paciente pode sentir repentinamente tontura, suor, batimentos cardíacos acelerados, cólicas abdominais, náusea ou diarreia após comer. O terceiro tipo é o mini gastric bypass, também chamado de anastomosis gastric bypass, ou OAGB. Hoje, este é considerado um dos procedimentos bariátricos mais realizados em muitos centros ao redor do mundo. Seu conceito é semelhante ao bypass gástrico clássico, mas tecnicamente é mais simples e geralmente mais rápido durante a cirurgia. Os resultados de perda de peso também são muito fortes e próximos aos do bypass clássico. A operação funciona criando uma bolsa gástrica longa e estreita conectada ao intestino através de uma única conexão em vez de duas. As possíveis complicações são semelhantes às de outras cirurgias de bypass, incluindo deficiências vitamínicas, refluxo em alguns pacientes e problemas nutricionais caso os suplementos sejam ignorados. O quarto tipo é a banda gástrica. Nesse procedimento, uma banda ajustável de silicone é colocada ao redor da parte superior do estômago. Isso cria uma pequena bolsa superior, fazendo com que o paciente se sinta satisfeito após comer uma pequena quantidade de alimento. Uma vantagem é que a banda pode ser ajustada, apertada, afrouxada ou até removida. A cirurgia em si é relativamente simples. No entanto, os resultados de perda de peso a longo prazo geralmente são mais fracos em comparação com os procedimentos bariátricos mais modernos.
A banda também pode deslizar, erodir a parede do estômago ou causar dor, vômitos ou inflamação. Por causa dessas complicações e das menores taxas de sucesso, a banda gástrica é muito menos comum atualmente. O quinto tipo é a operação duodenal switch, às vezes chamada de derivação biliopancreática com duodenal switch. Esta é uma das cirurgias bariátricas mais potentes para a perda de peso. Ela combina a gastrectomia vertical com um grande desvio intestinal. Como a absorção de alimentos se torna significativamente reduzida, os pacientes podem perder uma quantidade muito grande de peso, especialmente aqueles com valores de IMC extremamente altos. Em alguns pacientes, a perda do excesso de peso pode ultrapassar 35%. No entanto, essa cirurgia é complexa e apresenta maior risco de deficiências nutricionais. Os pacientes geralmente necessitam de acompanhamento médico e nutricional por toda a vida, juntamente com suplementação contínua de vitaminas e minerais. Sem acompanhamento adequado, podem ocorrer deficiências graves de proteínas, vitaminas, cálcio, ferro e vitaminas lipossolúveis. O sexto tipo é o balão intragástrico. Nesse procedimento, um balão preenchido com solução salina ou gás é colocado temporariamente dentro do estômago usando um endoscópio. O balão ocupa espaço dentro do estômago, então a pessoa sente saciedade mais cedo e come menos alimento. Normalmente, o balão permanece por cerca de 6 meses e depois é removido. Um possível problema é vazamento ou ruptura do balão. Por esse motivo, muitos balões contêm líquido colorido, de modo que, se ocorrer vazamento, o paciente pode perceber uma mudança na cor da urina e procurar ajuda médica rapidamente. Outro efeito colateral muito comum é náusea intensa e vômitos durante os primeiros dias ou semanas após a colocação. Alguns pacientes toleram bem, enquanto outros podem solicitar remoção precoce devido ao desconforto. Outro problema é que pode ocorrer reganho de peso após a remoção do balão se o paciente não melhorar permanentemente os hábitos alimentares e o estilo de vida. Então, esses são os 6 procedimentos bariátricos mais conhecidos utilizados ao redor do mundo. Como discutimos, uma das operações mais populares atualmente é o mini gastric bypass porque combina fortes resultados de perda de peso com uma técnica cirúrgica relativamente mais simples. Mas lembre-se sempre: a melhor operação não é a mesma para todos. A decisão final depende de muitos fatores, incluindo IMC, comportamento alimentar, condições médicas, sintomas de refluxo, diabetes, idade, estado nutricional e experiência do cirurgião. É por isso que uma avaliação médica adequada antes da cirurgia é extremamente importante. O segundo tópico do episódio de hoje é um dos temas mais importantes que todo farmacêutico, profissional de saúde e até mesmo todo paciente de cirurgia bariátrica deve compreender muito bem. Como farmacêutico, você deve conhecer as complicações comuns após a cirurgia bariátrica, entender seus sintomas e saber quando o paciente precisa de atenção médica urgente. Hoje, vamos discutir 11 complicações importantes e muito comuns que podem acontecer após a cirurgia bariátrica, especialmente nos procedimentos de bypass gástrico e gastrectomia vertical, SLEV. A primeira complicação é o vazamento. Como o vazamento acontece? Após o cirurgião cortar ou remodelar o estômago, ele é fechado usando grampos cirúrgicos e suturas. Essa linha de grampos precisa de tempo para cicatrizar adequadamente e se selar completamente. Às vezes, por diferentes razões, uma pequena abertura pode ocorrer nessa área. Como resultado, líquido gástrico e conteúdo digestivo começam a vazar para fora do estômago e para dentro da cavidade abdominal, causando inflamação grave e infecção. Essa complicação pode acontecer porque a cicatrização é fraca, o suprimento sanguíneo do tecido é insuficiente, desenvolve-se pressão excessiva dentro do estômago ou o paciente começa a comer incorretamente muito cedo após a cirurgia. O vazamento geralmente aparece nos primeiros dias após a cirurgia, mas em alguns casos pode surgir após 1 ou 2 semanas. Quais sintomas podem sugerir um vazamento? O primeiro sintoma é febre ou aumento da temperatura corporal. O segundo sintoma é batimento cardíaco acelerado, mesmo em repouso.
O terceiro sintoma é náusea persistente e vômitos repetidos, não apenas após comer. O quarto sintoma é dor abdominal intensa, inchaço ou distensão abdominal. Alguns pacientes também desenvolvem falta de ar ou dificuldade para respirar porque a inflamação dentro do abdômen pode afetar o diafragma e os pulmões. Esses sintomas são perigosos e exigem atenção médica imediata. O médico geralmente solicitará uma tomografia computadorizada com contraste para identificar a localização exata e a gravidade do vazamento. Se o vazamento for pequeno e descoberto precocemente, o tratamento pode incluir antibióticos fortes, interrupção temporária da alimentação oral, fluidos intravenosos e suporte nutricional através de métodos especiais de alimentação até que a cicatrização ocorra naturalmente. No entanto, se o vazamento for grande ou grave, o paciente pode precisar de outro procedimento ou cirurgia para reparar o vazamento e drenar o líquido infectado. A segunda complicação é o sangramento. O sangramento pode ocorrer durante a cirurgia ou logo após a operação. Às vezes, isso acontece devido ao fechamento incompleto dos vasos sanguíneos durante o procedimento. Em outros casos, medicamentos anticoagulantes, suplementos herbais ou distúrbios de coagulação podem aumentar o risco. É por isso que todo paciente deve informar ao cirurgião sobre todos os medicamentos, vitaminas, ervas ou suplementos antes da cirurgia. Certos medicamentos, como aspirina, anticoagulantes e alguns produtos herbais, podem precisar ser interrompidos antes da operação sob supervisão médica. Os pacientes nunca devem interromper medicamentos importantes por conta própria sem consultar o médico. A terceira complicação são os coágulos sanguíneos, especialmente a trombose venosa profunda, ou TVP. Isso significa que um coágulo se forma dentro das veias profundas, geralmente nas pernas. Por que isso acontece? Muitos pacientes bariátricos já apresentam má circulação relacionada à obesidade e atividade física reduzida antes da cirurgia. Após a cirurgia, o movimento também fica temporariamente limitado. Todos esses fatores aumentam o risco de formação de coágulos. É por isso que os médicos focam fortemente na prevenção de coágulos após a cirurgia. Geralmente, duas medidas preventivas importantes são tomadas. Primeiro, o paciente pode receber injeções anticoagulantes por um curto período após a cirurgia. Segundo, o paciente é incentivado a começar a se movimentar e caminhar o mais cedo possível, mesmo que o movimento seja simples e gradual. Alguns pacientes também podem usar meias de compressão ou dispositivos pneumáticos de compressão para melhorar a circulação sanguínea nas pernas. Essa complicação é séria porque um coágulo pode viajar até os pulmões e causar embolia pulmonar, o que pode se tornar fatal. A quarta complicação é náusea e vômitos. Isso é extremamente comum durante as primeiras semanas após a cirurgia. O estômago se torna muito menor, e os pacientes não conseguem tolerar grandes refeições. Em muitos casos, os vômitos acontecem porque o paciente come muito rápido, engole pedaços grandes ou bebe líquidos rapidamente durante as refeições. Felizmente, esse problema geralmente melhora gradualmente com o tempo. Para reduzir náuseas e vômitos, as refeições devem ser divididas em porções muito pequenas consumidas várias vezes ao longo do dia. Os alimentos devem ser mastigados lentamente e cuidadosamente, e os pacientes devem evitar comer em excesso. A quinta complicação é refluxo ácido ou acidez intensa. Alguns pacientes desenvolvem sintomas fortes de refluxo após a cirurgia bariátrica, especialmente após a gastrectomia vertical, sleeve. Por que isso acontece? Porque o formato e a pressão do estômago mudam após a cirurgia, o ácido pode subir mais facilmente para o esôfago. Isso pode causar azia, sensação de queimação no peito, irritação na garganta, gosto azedo na boca ou tosse crônica. Por esse motivo, os médicos frequentemente prescrevem medicamentos do grupo dos inibidores da bomba de prótons, chamados PPIs, especialmente durante os primeiros meses após a cirurgia. Exemplos incluem omeprazol e pantoprazol. Esses medicamentos reduzem o ácido estomacal e protegem a área cirúrgica durante a cicatrização. No entanto, os PPIs não devem ser usados desnecessariamente por períodos muito longos sem acompanhamento médico.
O uso excessivo prolongado pode reduzir a absorção de nutrientes como magnésio, cálcio, ferro e vitamina B12. Isso é importante porque pacientes bariátricos já apresentam risco de deficiências nutricionais. Portanto, os PPIs devem sempre ser usados na menor dose eficaz e pela duração apropriada recomendada pelo médico. A sexta complicação é o reganho de peso após a cirurgia. Muitas pessoas pensam que a cirurgia bariátrica é uma solução mágica permanente. Na realidade, a cirurgia é apenas uma ferramenta. Estudos mostram que alguns pacientes recuperam parte do peso perdido vários anos depois, especialmente se hábitos saudáveis não forem mantidos. Por que isso acontece? Com o tempo, o estômago pode se expandir gradualmente. Além disso, hábitos alimentares inadequados, falta de exercício, alimentação emocional, líquidos altamente calóricos, bebidas açucaradas e sono inadequado contribuem para o reganho de peso. É por isso que o sucesso a longo prazo depende fortemente das mudanças no estilo de vida. Os pacientes devem seguir hábitos alimentares saudáveis, exercícios regulares, hidratação adequada, ingestão suficiente de proteínas e acompanhamento médico por toda a vida. A sétima complicação é a síndrome de Dumping, que é uma das complicações mais famosas após a cirurgia de bypass gástrico. Isso geralmente acontece após consumir alimentos ou bebidas contendo grandes quantidades de açúcar simples. Após a cirurgia de bypass, os alimentos podem passar muito rapidamente do estômago para o intestino. Os alimentos açucarados então entram rapidamente na corrente sanguínea, causando sintomas súbitos. O paciente pode apresentar batimentos cardíacos acelerados, suor, tontura, náusea, cólicas abdominais, fraqueza, tremores ou fadiga intensa imediatamente após comer. Alguns pacientes sentem como se fossem desmaiar. Qual é a solução? Os pacientes devem evitar bebidas açucaradas concentradas, sobremesas e excesso de açúcares simples. Em vez disso, as refeições devem conter proteínas, fibras e carboidratos complexos. Os alimentos não devem consistir apenas de líquidos ou sucos doces. As fibras e proteínas ajudam a retardar a absorção do açúcar e reduzem mudanças bruscas na glicemia. A oitava complicação é a obstrução intestinal ou bloqueio intestinal. Essa complicação pode ocorrer meses ou até anos após a cirurgia. Como isso acontece? Às vezes, tecido cicatricial ou aderências internas se formam após a cirurgia. Em outros casos, partes do intestino podem torcer ou ficar presas internamente. Como resultado, o intestino se torna parcial ou completamente obstruído. Os sintomas podem incluir dor abdominal intensa, vômitos repetidos, incapacidade de eliminar gases ou fezes, inchaço abdominal, náusea e batimentos cardíacos acelerados. Essa condição é perigosa e exige avaliação médica urgente. Uma tomografia computadorizada geralmente é necessária para determinar a causa e a localização da obstrução. A nona complicação é diarreia crônica e fezes com odor desagradável. Por que isso acontece? Após alguns procedimentos bariátricos, especialmente cirurgias de bypass, a absorção de gordura se torna menor do que o normal. Alimentos não digeridos também podem chegar ao cólon em maiores quantidades. As bactérias dentro do intestino fermentam esses alimentos, produzindo gases, distensão abdominal, diarreia e odor desagradável nas fezes. O tratamento geralmente inclui várias etapas. Primeiro, o plano nutricional deve ser ajustado cuidadosamente com o médico ou nutricionista. Pode ser necessário reduzir a ingestão de gordura, enquanto a ingestão de fibras pode precisar ser melhorada. Segundo, suporte com enzimas digestivas pode ajudar alguns pacientes. Terceiro, probióticos podem às vezes ser prescritos temporariamente para melhorar o equilíbrio bacteriano intestinal. A décima complicação é fraqueza muscular e perda muscular. A perda rápida de peso não queima apenas gordura. Infelizmente, o corpo também pode degradar tecido muscular se a nutrição for inadequada. É por isso que preservar a massa muscular após a cirurgia bariátrica é extremamente importante. Existem 3 etapas essenciais. A primeira etapa é a ingestão adequada de proteínas.
Os pacientes devem consumir proteína suficiente de alta qualidade, como peixe, ovos, frango, produtos lácteos ou suplementos proteicos, caso a ingestão alimentar regular seja insuficiente. Em muitos casos, pacientes bariátricos precisam aproximadamente de protein / intake / prox 1.0, 1.5 / g kg/day. A quantidade exata varia dependendo da condição médica, nível de atividade física e recomendações médicas. A segunda etapa é manter níveis adequados de vitaminas e minerais, especialmente vitamina D, cálcio, magnésio, ferro e vitamina B12. A terceira etapa é atividade física regular. Os pacientes não precisam fazer exercícios intensos imediatamente após a cirurgia. No entanto, caminhadas regulares e exercícios graduais de resistência ajudam a preservar a massa muscular e incentivam o corpo a queimar gordura em vez de músculo. A perda muscular não é um problema pequeno. A perda muscular grave pode levar a fraqueza, fadiga, dor lombar, equilíbrio reduzido e diminuição da função física. A 11ª e última complicação é flacidez da pele e deformidade cutânea após grande perda de peso. Por que isso acontece? Quando alguém permanece acima do peso por muitos anos, a pele se estica significativamente. Com o tempo, as fibras de colágeno e elastina dentro da pele tornam-se mais fracas. Após a perda rápida de peso, a pele pode não retornar completamente ao tamanho normal. A flacidez da pele geralmente aparece no abdômen, braços, coxas, peito, pescoço e rosto. Infelizmente, não existe uma solução mágica que previna completamente a flacidez da pele após grande perda de peso. No entanto, várias medidas podem melhorar a qualidade da pele e reduzir a gravidade do problema. A primeira etapa é a hidratação adequada. A ingestão adequada de água é importante para a saúde da pele e o funcionamento geral do corpo. A segunda etapa é manter boa nutrição, vitaminas, minerais e ingestão suficiente de proteínas. A terceira etapa é exercício e fortalecimento muscular, que podem melhorar o contorno corporal sob a pele. Alguns médicos também recomendam suporte com colágeno e vitamina C porque a vitamina C ajuda na formação natural de colágeno. No entanto, quando o excesso de pele se torna grave, procedimentos cirúrgicos podem se tornar a solução mais eficaz. Para a flacidez abdominal, os cirurgiões podem realizar abdominoplastia, também conhecida como tum-tuk. Para os braços, um procedimento chamado braquioplastia pode ser realizado. Para as coxas, um lifting de coxas pode ajudar a remover o excesso de pele. Para a flacidez facial, procedimentos não cirúrgicos como terapia a laser, microagulhamento, ultrassom terapêutico ou tratamentos por radiofrequência podem melhorar a textura e firmeza da pele em casos leves. Mas se a flacidez facial se tornar grave, procedimentos cirúrgicos de lifting podem às vezes ser necessários. Então, essas foram as 11 complicações mais importantes e mais comuns após a cirurgia bariátrica. Lembre-se sempre: a cirurgia bariátrica pode mudar completamente a vida do paciente para melhor, mas o sucesso não depende apenas da cirurgia. O sucesso a longo prazo exige acompanhamento médico, nutrição adequada, atividade física, suplementação vitamínica e mudanças permanentes no estilo de vida. O terceiro e último tema de hoje é uma das partes mais importantes após a cirurgia bariátrica. Suplementos, vitaminas, minerais, as doses corretas e as melhores formas de utilizar. Por favor, entenda algo muito importante. Após a cirurgia bariátrica, os suplementos não são opcionais. Eles não são apenas vitaminas extras. Para pacientes bariátricos, os suplementos tornam-se uma parte essencial do tratamento e da saúde a longo prazo. Por quê? Porque após cirurgias como bypass gástrico ou gastrectomia vertical, SLEV, o corpo pode absorver nutrientes de forma menos eficiente, e a ingestão de alimentos torna-se muito menor. Como resultado, os pacientes podem desenvolver muitos problemas se vitaminas e minerais não forem repostos adequadamente. Esses problemas podem incluir queda de cabelo, unhas fracas, pele seca,
fadiga e exaustão, tontura e fraqueza, anemia por deficiência de ferro, fraqueza óssea, fraqueza muscular, alterações de humor e estresse psicológico, deficiências vitamínicas e problemas nutricionais. É por isso que acompanhamento regular, exames de sangue, alimentação saudável, hidratação, movimento e suplementação adequada são extremamente importantes após a cirurgia. Agora vamos discutir os suplementos mais importantes comumente recomendados após a cirurgia bariátrica. O primeiro suplemento é o multivitamínico. Geralmente, os médicos prescrevem diariamente um multivitamínico bariátrico completo. Por quê? Porque pacientes bariátricos podem desenvolver múltiplas deficiências de vitaminas e minerais ao mesmo tempo. O multivitamínico ajuda a fornecer suporte nutricional diário geral e reduzir o risco de deficiências. No entanto, tenha em mente: as quantidades presentes nos multivitamínicos comuns geralmente são apenas doses de manutenção, frequentemente próximas à ingestão diária recomendada, ou RDA. Elas podem não ser suficientes se o paciente já tiver uma deficiência grave. É por isso que exames laboratoriais regulares são muito importantes. Se os exames mostrarem deficiência de um nutriente específico, o médico pode prescrever tratamento adicional separado em doses mais altas. Qual é a melhor forma de tomar multivitamínicos? Geralmente, eles são melhor absorvidos quando tomados com alimentos, a menos que o médico forneça orientações diferentes. O segundo suplemento muito importante é a vitamina B12. A deficiência de vitamina B12 é extremamente comum após cirurgia bariátrica, especialmente bypass gástrico. Por quê? Porque a absorção da vitamina B12 depende parcialmente do ácido estomacal e do fator intrínseco produzido pelo estômago. Após a cirurgia, esse processo torna-se mais fraco. A deficiência de vitamina B12 pode causar fadiga, anemia, dormência, problemas de memória, danos nervosos e fraqueza. A vitamina B12 pode ser utilizada em várias formas: comprimidos sublinguais, suplementos orais ou injeções. As doses comuns de manutenção são aproximadamente: Vitamin B12 Prox 500 e 1000 mg day. Alguns pacientes podem, em vez disso, usar injeções semanais ou mensais, dependendo dos resultados laboratoriais e da avaliação médica. A dose exata sempre depende dos exames laboratoriais e das recomendações médicas. O terceiro suplemento importante é cálcio e vitamina D. Esses dois geralmente são tomados juntos porque a vitamina D ajuda na absorção do cálcio. Após a cirurgia bariátrica, a saúde óssea torna-se extremamente importante. Sem suplementação adequada, os pacientes podem desenvolver ossos fracos, osteoporose, câimbras musculares ou dores ósseas. A forma de cálcio preferida para muitos pacientes bariátricos é o citrato de cálcio porque ele é melhor absorvido, especialmente quando o ácido estomacal está reduzido. As necessidades diárias comuns de cálcio após cirurgia bariátrica geralmente são em torno de cálcio 1 Prox 1200 e 1500 mg day. Quanto à vitamina D, a dose depende completamente dos níveis sanguíneos. Se os níveis de vitamina D estiverem normais, muitos pacientes utilizam doses de manutenção entre 1000 e 2000 UI diariamente. Se houver deficiência grave, os médicos podem prescrever doses mais altas temporariamente, como 50.000 UI semanalmente por um período limitado, seguidas posteriormente por terapia de manutenção. O próximo suplemento muito importante é o ferro. A anemia por deficiência de ferro é uma das complicações mais comuns após cirurgia bariátrica. Os pacientes podem desenvolver fadiga, tontura, fraqueza, queda de cabelo, pele pálida, falta de ar e dificuldade de concentração. As formas mais utilizadas incluem fumarato ferroso, sulfato ferroso ou ferro lipossomal. O ferro lipossomal pode causar menos efeitos colaterais gastrointestinais em alguns pacientes. A maioria dos pacientes bariátricos precisa aproximadamente de elemental iron Prox 18 e 45 mg day.
Mas aqui existe um ponto muito importante. Ao ler suplementos de ferro, não foque apenas no peso total do comprimido. Concentre-se na quantidade de ferro elementar, que significa a quantidade real de ferro utilizável dentro do produto. Por exemplo, sais de ferro contêm diferentes porcentagens de ferro elementar. Outro ponto importante. O ferro não deve ser tomado ao mesmo tempo que o cálcio porque o cálcio reduz a absorção do ferro. É melhor separá-los por aproximadamente 2 a 4 horas. O próximo suplemento importante é o zinco. O zinco é importante para imunidade, cicatrização, saúde da pele e crescimento capilar. Muitos pacientes bariátricos podem precisar de aproximadamente 8 a 15 mg diariamente, dependendo da dieta e dos resultados laboratoriais. Em seguida vem colágeno e biotina. Esses suplementos são comumente usados para apoiar a saúde da pele, cabelo e unhas após grande perda de peso. A biotina é frequentemente utilizada em doses variando entre 5.000 e 10.000 microgramas diariamente. Suplementos de colágeno, especialmente colágeno marinho, também são amplamente utilizados por muitos pacientes. A vitamina C também pode ajudar na formação natural de colágeno no organismo. Esses suplementos podem ajudar a melhorar a aparência da pele e reduzir alguns problemas capilares após a cirurgia, embora não sejam soluções mágicas. O último e um dos elementos nutricionais mais importantes é a proteína. A proteína é essencial após a cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a rápida perda de peso pode fazer o corpo perder massa muscular além de gordura. A ingestão adequada de proteína ajuda a manter os músculos, melhorar a cicatrização, apoiar a imunidade e reduzir a fraqueza. Os pacientes devem tentar obter proteína principalmente de alimentos saudáveis como peixe, frango, ovos, produtos lácteos com baixo teor de gordura, carnes magras. Se a ingestão alimentar for insuficiente, proteínas em pó também podem ser utilizadas. Geralmente, suplementos proteicos de alta qualidade e baixo teor de gordura são preferidos. Em muitos pacientes bariátricos, as necessidades proteicas são aproximadamente protein contra barra prox 1.0, 1.5 contra barra g kg/day. Finalmente, lembre-se sempre: a cirurgia bariátrica não é apenas uma operação. É um compromisso para toda a vida. A cirurgia em si pode durar apenas algumas horas, mas manter a saúde depois dela exige mudanças permanentes no estilo de vida, acompanhamento regular, alimentação saudável, exames laboratoriais, atividade física, hidratação e suplementação correta. E o mais importante: nunca tome suplementos aleatoriamente após cirurgia bariátrica. Sempre siga as orientações do seu médico, farmacêutico ou nutricionista, e monitore regularmente os exames laboratoriais para ajustar as doses de forma segura e correta. O quarto e último tema do episódio de hoje é: quais são as etapas de acompanhamento e os exames médicos que todo paciente de cirurgia bariátrica deve realizar regularmente? Este tema é extremamente importante porque o acompanhamento adequado ajuda os médicos a descobrir precocemente qualquer deficiência nutricional ou complicação, antes que problemas graves apareçam. Após a cirurgia bariátrica, o paciente pode parecer saudável e se sentir bem, mas deficiências ocultas de vitaminas ou minerais ainda podem se desenvolver lentamente ao longo do tempo. É por isso que exames laboratoriais regulares são considerados uma das partes mais importantes do cuidado de longo prazo após a cirurgia. Vamos passo a passo. O primeiro grande acompanhamento geralmente começa cerca de 3 meses após a cirurgia. Nesta fase, o médico começa a solicitar vários exames laboratoriais importantes. O primeiro exame é o hemograma completo, ou CBC. Por que isso é importante? Porque ajuda a detectar anemia, deficiência de ferro, infecção, inflamação ou problemas relacionados às células sanguíneas. Ao mesmo tempo, os médicos geralmente solicitam exames de ferro para avaliar com mais precisão os estoques de ferro no organismo.
Os níveis de vitamina B12 e vitamina D também são verificados porque deficiências dessas vitaminas são extremamente comuns após a cirurgia bariátrica. Além disso, os médicos podem avaliar níveis de zinco, níveis de albumina e exames de função renal, como creatinina. A albumina é importante porque fornece uma ideia sobre o estado nutricional e a ingestão de proteínas. Um dos exames mais importantes durante este período é a avaliação da glicemia. Isso inclui glicemia de jejum e HbA1c. Por que isso é tão importante? Porque após perda significativa de peso, especialmente durante os primeiros meses, os níveis de açúcar no sangue frequentemente melhoram drasticamente, particularmente em pacientes com diabetes tipo 2. Alguns pacientes podem até precisar de doses menores de medicamentos para diabetes muito rapidamente após a cirurgia. Em certos casos, alguns medicamentos podem precisar de ajuste ou suspensão sob supervisão médica. No entanto, essa decisão deve sempre ser tomada pelo médico responsável com base nos resultados laboratoriais e na condição do paciente. A melhora da glicemia costuma ser um dos resultados positivos mais precoces e rápidos após a cirurgia bariátrica, especialmente em pacientes com diabetes tipo 2. O segundo grande acompanhamento geralmente acontece após 6 meses. Nesta fase, muitos dos exames anteriores são repetidos novamente. No entanto, os médicos também podem começar a avaliar a função hepática e renal com mais cuidado. Isso inclui exames como ALT-AST para a função hepática. Por quê? Porque o uso incorreto de suplementos, desidratação, excesso de medicamentos ou má nutrição podem às vezes afetar o fígado ou os rins. Alguns pacientes pensam erroneamente que tomar doses muito altas de vitaminas sem supervisão é sempre benéfico. Na realidade, suplementação excessiva pode, às vezes, prejudicar o organismo em vez de ajudar. É por isso que os suplementos devem sempre ser utilizados de acordo com recomendações médicas e monitoramento laboratorial. Se os resultados laboratoriais permanecerem estáveis e normais, o paciente geralmente continua o mesmo plano de acompanhamento. Após aproximadamente um ano, muitos dos mesmos exames de sangue são repetidos novamente. Nesta fase, os médicos frequentemente começam a avaliar os níveis de colesterol e o perfil lipídico com mais atenção. Por quê? Porque os níveis de colesterol e triglicerídeos frequentemente melhoram significativamente após a cirurgia para a perda de peso. Diferentemente da glicemia, que pode melhorar em semanas ou meses, a melhora do colesterol pode levar mais tempo para aparecer claramente. Se os níveis de colesterol melhorarem muito, o médico pode decidir reduzir ou interromper certos medicamentos para colesterol caso o paciente os utilizasse anteriormente. Em alguns casos, os médicos também podem recomendar suplementação com ômega 3 para ajudar a manter um equilíbrio lipídico saudável e aumentar o colesterol HDL benéfico. No entanto, iniciar suplementos ou interromper medicamentos deve sempre acontecer sob supervisão médica após revisão dos exames laboratoriais. Após cerca de 2 anos, o acompanhamento de longo prazo torna-se ainda mais importante. Nesta fase, muitos exames de sangue de rotina continuam como de costume. Mas um exame adicional torna-se especialmente importante: medição da densidade óssea. Esse exame é comumente chamado de densitometria óssea DXA ou DXCAM. Por que o monitoramento da densidade óssea é importante após a cirurgia bariátrica? Porque deficiências prolongadas de cálcio, vitamina D, proteínas e outros nutrientes podem enfraquecer gradualmente os ossos ao longo do tempo. Perda rápida de peso, baixa massa muscular, má nutrição e deficiências vitamínicas podem contribuir para a redução da força óssea. É por isso que os médicos frequentemente monitoram regularmente a densidade óssea em pacientes com maior risco. O exame DXA geralmente é realizado juntamente com exames de cálcio, vitamina D e, às vezes, níveis de hormônio da paratireoide para avaliar a saúde óssea com mais precisão. Agora uma pergunta importante. Se todos os exames permanecerem normais após o primeiro ou segundo ano, o paciente ainda precisa realizar exames frequentes a cada poucos meses? Geralmente, não.
Se o paciente estiver estável, saudável, seguindo corretamente a dieta e os resultados laboratoriais permanecerem normais, os intervalos de acompanhamento podem se tornar menos frequentes. Alguns pacientes podem precisar de exames apenas a cada 6 meses ou uma vez por ano, dependendo da condição médica e das recomendações do médico. No entanto, se sintomas aparecerem em qualquer momento, os exames podem precisar ser repetidos mais cedo. O conselho final e mais importante antes de encerrar o episódio de hoje é o seguinte: qualquer pessoa que passe por cirurgia bariátrica deve entender que deficiências de vitaminas e minerais podem se desenvolver silenciosamente ao longo do tempo. Não espere até que os sintomas se tornem graves. Às vezes, as deficiências não causam sintomas óbvios no início. E, às vezes, suplementação excessiva também pode se tornar prejudicial. É por isso que exames laboratoriais são mais confiáveis do que depender apenas de como o paciente se sente. A decisão de continuar, interromper, aumentar ou reduzir suplementos deve sempre ser baseada em acompanhamento médico e resultados laboratoriais. Sempre acompanhe regularmente seu médico, nutricionista e farmacêutico. Nutrição adequada, hidratação, exercícios, suplementos e exames regulares são as verdadeiras chaves para o sucesso a longo prazo após a cirurgia bariátrica. E com isso, o episódio de hoje chega ao fim. Espero ter conseguido fornecer informações úteis, simples e práticas que realmente possam ajudar pacientes e profissionais de saúde a compreender melhor a cirurgia bariátrica e o acompanhamento a longo prazo. Finalmente, se você gostou do vídeo e achou o conteúdo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o episódio. E se você quiser apoiar o canal, também pode nos apoiar através do Patreon, PayPal ou das opções de apoio do YouTube. Que Deus abençoe todos vocês.